Olá pessoal, eu sou Frank Thaís do canal Historiando da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. E vamos falar hoje. Primeiro eu vou pedir desculpa, porque já tem 3 dias que eu não gravo, mas esses dias eu tenho voltado a descansar um pouco, mas também a estudar, né? Porque o cérebro é que nem um computador, é igual ao computador, né? Se você não faz download no computador, ele fica desatualizado. O cérebro, se você não lê, você se desatualiza, né? Então, eu passei pesquisando, lendo, já gravei, já montei aqui uns 4 ou 5 programas, tá? Tá aqui, né? No meu famoso diário de anotações, né? Eu tenho um diário de anotações, espero que daqui uns 3 ou 4 anos, quiçá, surja um livro, né? Mas vamos falar hoje sobre a carteira verde e amarela, né? A carteira proposta pelo governo que nos governa hoje, infelizmente. Tá? Carteira verde e amarela é uma ideia para substituir a carteira azul, né? Engraçado que verde significa a Casa de Bragança, amarela a Casa de Orleans, não é? Mas o azul significa água, água é vida, né? Eles dão um desprezo danado pelo azul, né? Mas o azul significa água. Água é, né, a vida oceânica e a vida, né, é de rios, né, a vida da água doce. Vamos lá. Eu anotei, né, várias coisas porque eu li bastante para poder me informar, para passar um conteúdo com seriedade, não é? Né? E aí vou responder a um dos meus, das pessoas que assistem ao meu canal, que falaram para mim, será que a gente não pode fazer nada? Eu repito, não. A única forma de reverter, né, a reforma trabalhista, a reforma da terceirização da atividades e o plebiscito, né, aliás, e a emenda PEC 55 que congela os gastos públicos por 20 anos, só através de um referendo popular, porque através do Congresso não passa. Não passa por quê? Porque os deputados são comprados. Não é? E aí eu vou citar Karl Marx quando ele fala da ideologia alemã, que todas as ideias de todos os tempos são a ideia da classe dominante. Né? E a burguesia financia os partidos que ali estão de esquerda e de direita. A esquerda ainda tenta ser leal aos princípios da esquerda, mas a direita não. Eles se vendem facilmente e aí uma emenda dificilmente é derrubada. Só através de um referendo popular, porque a Constituição prevê um referendo e o referendo popular é a maioria, faz a vontade da maioria. Então o povo tem a condição de um referendo, né, optar por qualquer mudança constitucional. Né? Isso aconteceu nos anos 90, quando houve um referendo popular, que a Constituição de 88 previa, se a gente ia viver sob o regime monarquista presidencial, monarquista parlamentarista ou presidencialismo. Né? Aliás, monarquia parlamentar, monarquia presidencialista ou presidencialismo. E nós optamos pelo presidencialismo. Tá? Então, o referendo popular é maior, é soberano, está, né, acima, é a vontade do povo, né? E se o povo tem a vontade maior, a gente pode mudar essas leis através de uma imposição de que se faça um referendo popular para mudar essas leis que tiraram todos os nossos direitos. Voltando, né? Carteira verde e amarela. Ela tira a multa, né? A multa que hoje é de 40%. 40%. Primeiro, a gente tem que falar que ela só vale para trabalhadores de 18 a 29 anos, né? No primeiro emprego. Ela tira a multa de 40% do fundo de garantia e passa a 20%, tá? Você não contribui mais com 8%, como você contribui, mas contribui com 2%. Mas também o empresário não é obrigado, não paga absolutamente nada, tá? Acima disso, né, ela tira a legislação e prevalece a negociação. Só que a legislação, ela serve como equilíbrio. A negociação é a imposição de quem tem mais poder. Né? Quem tem mais poder? O trabalhador ou o empresário? Né? Aí eu pergunto a vocês. Né? Então, tudo hoje, segundo a nova reforma trabalhista, diz que o legislado está abaixo do negociado. Negociado, quem tem mais poder, ganha. Né? E aí tem gente que é contra o sindicato que pode fazer isso. Um trabalhador sozinho não pode negociar com o patrão, eu quero ganhar mais, eu quero reposição inflacionária, porque o patrão vai olhar para suas costas e vai dizer, olha, você não quer, mas tem milhares que querem. Então, pega a roupinha e passa a régua. Tá bom? Vamos lá. Não tem direito à equiparação salarial. Né? A carteira verde e amarela, uma vez você fichando com ela, ela prevê que o mínimo a ser pago é um salário mínimo e meio, que dá mais ou menos R$ 1.500. Mas ela diz que você
né, não precisa ter profissão, ou tendo profissão você vai ganhar R$ 1.500, né? É o salário base que o empresário pode pagar, por isso que é o salário mínimo, né? Se tem um eletricista, por exemplo, ou um encanador, ou um técnico de segurança que ganha R$ 3 mil, ele pode te pagar R$ 1.500, tá? E aí vai ter uma questão que a CLT dizia, olha, funções iguais, salários iguais, acaba. Então, ele pode pagar, então pode ter trabalhador fazendo a mesma função ganhando menos, tá? Isso a reforma da CLT, ela aceita. Periculosidade, né? A periculosidade é quando você trabalha em áreas, né, que oferecem perigo, como a refinaria, como o hospital. Ela paga 30% segundo a lei trabalhista hoje. Ela muda e pode ser pagado até no mínimo 5%. E o mínimo vai ser o que o empresário vai pagar, 5%. Tá? Porque, como eu dizia, em 1973, quando surgiu o Fundo de Garantia, todo mundo, a ditadura deu benefício, não deu benefício. Porque o Fundo de Garantia substituiu o emprego fixo. Vamos lá. O trabalhador, ele pode receber com todas as mudanças até 80% a menos da verba rescisória. Tá? Ele vai perder até 80% da verba rescisória, que antigamente era uma festa e hoje não. Fora isso, o seguro-desemprego vai ser tributado. O seguro-desemprego vai ser tributado em 7%. Até no desemprego eles estão tributando. Olha que beleza. Né? O empresário vai economizar 34% de gastos na folha de pagamento. Porque o empresário é pobre, é coitadinho, sofre muito. Ser empregado nesse país, aliás, ser empresário nesse país é um sofrimento danado, né? O dono da Ambev, né, que tinha 10 bilhões em 2010, hoje tem 31 bilhões, ele é um coitadinho, então ele sofre muito, ele não pode pagar tanto encargo assim, porque o trabalhador dele ficou rico também, né? Todo mundo sabe. O empresário, ele não precisa pagar a previdência. A Previdência Social, que é responsável pela aposentadoria. Então, na carteira verde e amarela, você não tem necessariamente Seguridade Social, que é o que te garante com 40 anos, mudou, não é? Antes era 35, agora é 40, você tem que pagar 40 anos, então ele não é obrigado a pagar a Previdência, então significa que você não está contribuindo com a Previdência Social, não está pagando, vai demorar mais tempo, mais idade para poder se aposentar, não é? Então, eu calculo mais ou menos que, em média, depois da reforma, o trabalhador brasileiro vai se aposentar entre 72 e 75 anos de idade. Isso se ele tiver emprego, né? Porque quem vai fichar uma pessoa com 60 anos? Difícil, não é? Acidente de trabalho, né? Acidente de trabalho, você já não terá acidente de percurso, acidente de trajeto, né? Que a CLT previa 2 horas antes e 2 horas depois da saída do trabalho. Agora, se você se acidentou no trajeto, isso é um problema seu. Né? Quem manda você ir trabalhar? Ou quem manda você voltar para casa? Né? Isso é um problema seu. Horas extras aos domingos e feriados. Acabou. Horas extras ao domingo e feriado não existe mais. Né? O empresário pode pegar você, colocar você para trabalhar no domingo, que está muito cheio o shopping, por exemplo, ou o supermercado, né? E pegar você numa segunda-feira que está bem vazio e colocar você para trabalhar trocando horas, né? Antes, na CLT, dizia que o trabalho seria pago com hora extra e a maioria das negociações davam-se sobre 100% de hora extra, porque não existia negociação, existia a permanência da lei. A lei está vigorando, mas a negociação é maior do que a lei agora, tá bom? Por fim, essa reforma trabalhista, ela vai contribuir absurdamente com o poder de compra da classe trabalhadora. Ela vai perder muito no poder de compra. Né? Se perde no poder de compra, o próprio capitalismo perde. Ele é selvagem por isso. Ele perde por quê? Porque você não tem poder de compra, você não consome. O mercado interno sofre com isso. Mas eles não se preocupam porque eles são da rapina. Eles se preocupam com o lucro, né, momentâneo ou o lucro muito rápido. Né? Mais tarde, é como todo brasileiro, porque ele tem a ideia da classe dominante, como diz Marx na ideologia alemã. Ele tem a ideia daquele momento, ele não reflete o futuro, ele não quer saber do futuro. Por isso que eu quero gravar uma sequência sobre isso, porque eu quero falar sobre previdência social, a uberização do trabalho,
na uberização, o empreendedorismo, não é? Eu quero falar sobre questão de filas do INSS, o desrespeito, porque existem leis por mercado diferente que leis para o pobre, porque o governo é um governo nitidamente que governa para a elite econômica. E esse tipo de governo é chamado governo de direita. Então, como dizia Sócrates, a gente tem que fazer esse passeio peripatético no conhecimento, ou seja, você tem que ver, acompanhar e sofrer tudo o que acontece, que é o peripatético, para poder entender que governo de direita governa para ricos, ok? Essa é a minha participação e até a próxima.